Bom dia, pessoal, tudo certinho? Espero que todos estejam bem, todos estejam em casa, cumprindo a nossa quarentena. É, Hoje vamos ver a revisão da matéria, já que semana que vem teremos a nossa prova bimestral, tá bom? Então, hoje é revisão, acabando a revisão, acabando o vídeo, vocês podem mandar as perguntas no Google Classroom que eu estarei online para ajudá-los, beleza? Vamos lá. Primeiro assunto é divisão de um segmento de reta. Para dividir um segmento de reta, eu preciso saber em quantas partes são, beleza? Eu vou pegar aqui, vou dividir em 5. Então eu vou querer achar 3 quintos de AB. Como é que eu acho 3 quintos de AB? Vamos lá. Primeira coisa, eu traço uma reta oblíqua. Não precisa ter... tem algum tamanho específico? Não, não precisa. Só tem que partir de um vértice. Então, a partir de A, fiz uma reta oblíqua. Eu vou pegar essa reta e vou dividir em 5 partes iguais, com o compasso. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola? O próximo passo é fazer uma um segmento de reta que ligue o último ponto, que no caso é o 5, à outra extremidade, que nesse caso é o B. Então, liguei 5 ao B. Show de bola? Agora aqui, a gente tem que fazer retas paralelas. Eu vou usar o nosso par de esquadro. Como eu vou fazer isso? Ó, margeio um dos lados do esquadro, vou colocar o outro embaixo, hipotenusa com hipotenusa, e vou andar. Como eu quero 3 quintos, eu não quero 3 quintos, eu não preciso traçar todos. Eu vou até o número 3, porque eu vou ter 3 de 5. Então vamos lá. Coloquei na margem e vou andar até o número 3. Ó. Pronto, andei até o número 3. Vou traçar. Então, daqui para cá, eu formei 3 quintos de AB. Beleza? Porque eu tive 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos. Tranquilo? E divisão de segmento é somente isso. Traçado de retas perpendiculares. Eu deixei para vocês alguns traçados de retas perpendiculares e paralelas. Eu vou começar com as perpendiculares, tá bom? A primeira delas é a perpendicular que passa por um ponto qualquer pertencente a uma reta. Então, eu tenho uma reta R e um ponto P pertencente a ela. Como é que eu vou fazer essa perpendicular? Ó? Ponta seca no P, abertura qualquer, para um lado e para o outro. Nesses dois pontos, eu pego o meu compasso, abro um pouquinho. Por que eu tenho que abrir? Eu vou fazer um cruzamento de arco. Um arco saindo daqui e outro arco saindo daqui. Se eu tiver o mesmo tamanho, eu vou voltar para o P. Então, eu abro um pouquinho, ó. Abri um pouquinho, faço um arco partindo de um desses cruzamentos e o outro arco partindo de outro. E agora é só ligar o ponto que eu achei até o ponto P. E temos aqui uma reta perpendicular. Beleza? Letra B, uma perpendicular que passa por um ponto não pertencente a R. Tem a reta R e um ponto fora da reta. Eu vou seguir o mesmo método do que o primeiro. A diferença é que, em vez de botar para um lado e para o outro, eu vou fazer um arco de tal maneira que esse arco passe em 2 pontos da reta. Então, ó, fiz um arco. Esse arco passou em 2 pontos, ó. Passou nesse ponto e nesse ponto. Agora, a partir desses 2 pontos, eu cruzo outros 2 arcos do mesmo jeito, ó. Gerando o encontro deles. Vou chamar de 3. E agora, eu ligo
o ponto de encontro, a reta dada. E temos aqui também uma reta perpendicular. Beleza? Letra C. A perpendicular que passa pela extremidade de um segmento de reta. Esse é o primeiro método. Beleza? No primeiro método, a gente vai fazer o da volta, meia volta completa. Vamos lá. Traço uma meia volta. Agora, com a mesma abertura, eu faço 1, 2. E aí eu vou fazer o cruzamento de arco nesses dois pontos. Achei aqui o ponto 1 e o ponto 2. Eu venho aqui, ó, cruzo um arco e cruzo o outro. Então aqui, gente, é como se eu tivesse feito um ângulo de 60, de 120. Aí qual o bissetriz entre 60 e 120? 90. Por isso que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, é perpendicular também, a partir desse ponto 3. Tranquilo? Vamos pro próximo. O segundo método é a malandragem, tá? A gente vai prolongar um pouco essa reta. Por que eu posso prolongar a reta? A reta, ela é infinita. Então, como a reta é infinita, ela tem tamanhos infinitos, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu posso prolongar do jeito que eu quiser. E aí eu posso repetir o primeiro método dessa forma, já que eu consigo fazer esse tipo de prolongamento. E aí, ó, prolonguei para um lado, para o outro, abro um pouquinho, um arco e outro. Agora, perpendicular. O que muita gente tem dúvida, eu preciso apagar isso aqui? Não precisa apagar. Na verdade, você não deve apagar, tá? Isso aí é o que você está mostrando. Isso aí mostra como você fez a questão, tá? Não apague. Vamos lá, terceiro método. Terceiro método é o da circunferência. Eu vou escolher um ponto perto de P, mas que não seja o próprio ponto P. Então, eu vou escolher aqui, ó, um ponto O qualquer. Agora, eu vou traçar uma circunferência com centro em O e o raio passando em P. Então, ó. Beleza? Agora, eu traço o segmento que passa por O e por P. Perdão. Achei o ponto 1 aqui em cruzamento. Agora eu vou traçar o segmento que passa por 1 e por O. Ó. Beleza? Gerando o ponto 2 aqui, ó. Aí agora é só ligar o ponto 2 ao ponto P. Que a gente vai ter perpendicular também. Tá vendo? Isso aqui acontece porque um triângulo retângulo ele pode ser inscrito numa semicircunferência. Então, quando eu traço o diâmetro aqui, ó, eu gerei essa semicircunferência. Tá, pessoal? Mas é bem simples. Escolher um ponto qualquer, traçou a circunferência. Vai cruzar no ponto 1. O outro ponto é o que você já tem. Traçou o diâmetro, depois desceu para o ponto P. Bem simples. Beleza? Traçado de retas paralelas. Nas retas paralelas, a gente tem dois métodos. Um que a paralela passa por um ponto qualquer não pertencente, né, que o ponto está fora, e o outro é a paralela tem uma distância determinada. E aqui eu dei um exemplo de 3 centímetros, tá? Vamos lá. Esse aqui a gente vai usar o chamado método de paralelogramo. A gente pega uma abertura qualquer e traça. Perceba que o bizu é o seguinte. É você traçar até a altura mais ou menos do ponto P, ó, até passar. Eu tracei até aqui e o ponto P está aqui. Eu passei da altura do ponto P. Quando eu faço isso, eu acabo gerando um ponto 1 aqui, ó. É um ponto de encontro do arco com a reta. Agora, com a mesma distância, com a mesma abertura, eu inverto. Eu boto o centro em 1
ponta molhada em P e faço outro arco. E aí o encontro desse segundo arco vai gerar o ponto 2. Agora eu meço a distância do ponto 2 ao ponto P, medir. Eu repito essa distância no ponto 1 no outro arco, achando o ponto 3. A paralela agora é simples. É só ligar o ponto 3 ao ponto P. Pronto. Tem aqui uma reta paralela. Ele é chamado de método paralelogramo, que se eu ligar todos os pontos, eu formo um paralelogramo, tá? E o paralelogramo, os lados opostos são paralelos. E a letra B? A paralela a uma distância determinada de uma reta. Aqui é um pouquinho mais complicado. Eu vou subir uma perpendicular, vou medir os 3 centímetros e depois eu vou fazer outras perpendiculares. Vamos lá. Eu vou escolher um ponto qualquer da reta para fazer o primeiro método. Ou então eu uso a extremidade e faço como eu quiser, né? Aqui no caso do traçado de retas perpendiculares, pode ser da forma que você quiser, não tem problema. Vamos lá. Aqui eu vou escolher então fazer pela extremidade. A ponta do compasso quebrou. Até consertar vai demorar. Então vamos fazer pela extremidade que é mais fácil. Tracei um arco de circunferência. Ó, aquele primeiro método da letra C. Tá vendo que eu já fiz direto. Tracei uma reta perpendicular. Agora eu meço os 3 centímetros. Vou medir 3 centímetros para cima e para baixo. Ó. Aqui, ó. E tem aqui os 3 centímetros. E tem aqui os 3 centímetros. Agora eu vou fazer o traçado justamente para cá. Quem tem dificuldade pode virar assim, ó. E fazer o traçado para cima. Ou pode deixar de lado e fazer na horizontal. Vou fazer na horizontal, vamos lá. Esse ponto aqui, ó. Pronto. Vou fazer pro lado de cá para não ficar feio, não sujar o desenho. Mesma coisa aqui, ó. Um lado, pro outro. Vou só aumentar a reta aqui. Ficou pequeno. Agora, só traçar. Não ficou muito paralela porque a ponta do meu compasso quebrou. Mas o método é esse aí. Vou trocar aqui rapidinho. Só trocar a ponta. Pronto. Agora sim, temos uma ponta nova. Passar para o próximo método. Na verdade, acabou, né? São só esses 2 métodos. É o método do paralelogramo e o método das 2 perpendiculares. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho de conceito. Circunferência. Qual a diferença entre circunferência e círculo? Circunferência é o conjunto de pontos pertencentes a um plano e equidistante de um único ponto, chamado centro. Equidistante é a que possui a mesma distância. Então, a gente vai ver que, por definição, existe uma mesma distância desse ponto à circunferência. Esse ponto a gente chama de centro. E a essa distância a gente chama de raio. Beleza?
Círculo é a porção do plano limitada por uma circunferência. O círculo, portanto, é uma superfície. Então, você pode observar que circunferência é a linha fechada, a linha curva, enquanto o círculo é a porção interna. Então, é como se fosse uma pizza, a borda e o recheio. Beleza? Elementos. Eu tenho um raio, que é o segmento que vai do centro até um ponto qualquer da circunferência. Por definição, os raios são todos iguais. Então, o raio nada mais é do que a distância do centro à circunferência. Beleza? Arco é um pedaço da curva da circunferência. Toda vez que a gente faz uma construção, eu não falo que é para traçar um arco. Então, porque não precisa traçar a circunferência inteira, é só um pedacinho dela. Por isso que eu chamo de arco. Corda é o segmento de reta que une as extremidades de um arco. É o segmento que une quaisquer dois pontos da circunferência. Imagina qualquer dois pontos da circunferência. Tracei uma circunferência. Qualquer dois pontos pertencentes à circunferência, sem ser o centro, óbvio, né? Quando eu ligar esses dois pontos, eu vou gerar uma corda. Diâmetro é a maior corda da circunferência. Ela mede o dobro do raio. Então, o diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Flecha é o segmento de reta que une o centro de uma corda ao ponto médio do arco correspondente. Reta secante é uma reta que passa pela circunferência cortando-a em dois pontos. Esses pontos a gente chama de ponto de secância. Reta tangente é uma reta que toca a circunferência em um único ponto. E a reta tangente tem uma propriedade muito importante. Muito importante. A reta tangente é perpendicular com o raio no ponto de tangência. Professor, não entendi, eu vou mostrar no desenho. Semicircunferência é a metade da circunferência. É o arco determinado pelo diâmetro. Então vamos lá. Raio é a distância do centro até a circunferência. Corda. Eu tenho dois pontos quaisquer aqui da corda, quaisquer da circunferência, e liguei os dois pontos. Eu gerei uma corda. O arco é uma porção da circunferência, tá vendo? Isso aqui, ó, é o arco. Assim. Esse aqui é o arco. Eu peguei um ponto e o outro, peguei um pedacinho da circunferência. Diâmetro é a maior corda possível. Ela passa sempre pelo centro e tem dois raios, tá vendo? Um raio para cá e um raio para cá. São sempre dois raios opostos. Um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Reta secante. Essa reta S aqui é a reta secante, ó. Ela está cortando em dois pontos. Percebe que se eu olhar só a parte interna, a circunferência, eu vou estar formando uma corda. Mas a reta inteira é uma reta secante. Reta tangente é uma reta que encosta em um único ponto. Esse ponto aqui é chamado de ponto de tangência. Beleza? Olha só. Se eu pegar o raio e a reta tangente, eles vão sempre formar 90 graus. Qual que é raio? Não. O raio que passa pelo ponto de tangência. Então, se eu traçar um raio aqui, ó, eu não tenho. Mas o raio que vai até o ponto de tangência forma 90 graus com a reta tangente. E a semicircunferência percebe que é a metade da circunferência. É o arco determinado pelo diâmetro. Beleza? Posições relativas entre duas circunferências. Não secante é quando não há ponto em comum. Quando ela não tem ponto comum, ela pode ser de três jeitos. Ou exteriores, ou interiores, ou concêntricas. Exteriores é quando as duas estão fora, né? Não tem nada encostando e nenhuma está dentro da outra. Interiores, quando as duas estão dentro uma da outra, só que elas não se encostam. E concêntrica, quando elas concêntrica é como se fosse uma coisa mais ampla, mais, na verdade, específica do que interiores. A concêntrica, elas têm o mesmo centro. É como se fosse interiores que possuem o mesmo centro. Aí a gente chama de concêntricas, beleza? Secante, quando tem dois pontos em comum. Os pontos vão ser A e B. Beleza? Também são chamados de ponto de secância. Tangentes, quando tem um ponto, apenas um ponto em comum. Aí as tangentes podem ser internas ou externas. Internas quando elas compartilham um único ponto, mas está dentro uma da outra. Externa quando compartilham também um único ponto, mas uma está fora da outra. Beleza? Temos também os ângulos da circunferência. O ângulo central, que é o ângulo formado por dois raios, percebe? O ângulo inscrito, que é o ângulo formado por duas cordas. Show de bola?
Ah, professor, se eu tivesse uma corda aqui, eu poderia prolongar? Não. O ângulo formado, o ângulo inscrito, ele é formado exclusivamente por circunferência. Então, ele tem que estar interno na circunferência. O ângulo circunscrito é o ângulo formado por duas tangentes. Eu tenho uma tangente passando no ponto T1, uma tangente que passa no ponto T2, e quando elas se encontram, ela forma um ângulo circunscrito, beleza? E o ângulo de segmento é um pouco menos comum, é o ângulo formado por uma corda e uma reta tangente. Então, é como se eu tivesse misturado o ângulo inscrito com o circunscrito, beleza? Pessoal, a revisão de hoje é essa. Tendo qualquer dúvida, é só me chamar do Google Classroom. Um abraço, boa semana, boa prova.